se movimentar, sabe? Eu acho que a saúde, de forma geral, tem muito a ver com movimento. O corpo não é feito para ficar parado. Movimentar para procurar ajuda, movimentar para fazer um exercício físico, para conversar, para tomar um sol. E quando você consegue, talvez não administrar, porque administrar é muito difícil, mas entender que você não vai conseguir fazer as duas coisas tão perfeito como você acha que poderia ser, eu acho que isso acalma o coração. Entender os limites mesmo. Hoje eu dou conta de ser muito mãe. Amanhã eu consigo ser muito profissional. Esse é mais um episódio do Saúde Mental Fora da Caixa. Hoje a minha convidada é a Patrícia, Olá. pedagoga, pedagoga da Casa Aldeia. E ela foi uma das convidadas que eu quis trazer aqui, porque ela trabalha diretamente com crianças e famílias de crianças, né? Patrícia também é mãe, Sim. né? Patrícia também é dona da Casa Aldeia. Então, assim, são muitas funções, né, Paty? Muitas. São multifunções. Muitas funções. Ser mulher, você acaba né, adquirindo, não adquirindo, mas incorporando várias funções naquilo que você faz, né? Então, me formei pedagoga pela UFV, vim parar em Timóteo por causa do meu marido, integro o quadro societário da Casa Aldeia hoje em dia, sou diretora pedagógica por lá, tenho o Benício, então são várias funções, sou amiga, sou mãe, sou filha, irmã, então são várias funções que a gente vai adquirindo durante a vida. E exercendo, né, dentro da possibilidade, né, exercendo com o máximo de louvor possível. Sim. Né? O Winnicott falava, né, que a gente só precisava ser uma mãe suficiente. Eu acho que isso vale para tudo. Assim, você tem que ser boa o suficiente naquilo que você faz, não precisa ser além. Ótima colocação. Paty, quando a gente pensa em saúde mental, quando a gente fala sobre essa palavra mesmo, né? O que isso te remete? Acho que bem-estar, né? Quando a gente pensa em saúde, tem muito a ver com bem-estar, seja físico, seja emocional, seja o mental. Eu acho que é buscar estratégias para que você consiga alcançar o bem-estar naquele ponto, né? Que seja. Se você pudesse dar uma dica, sabe, assim, de cuidado para manter a saúde mental assim em dia, né, para manter-se estável, qual dica seria essa? Movimentar-se. Ai, ótimo. Qualquer que seja, o que quer que essa palavra, esse verbo desperte. Movimentar para procurar ajuda, movimentar para fazer um exercício físico, para conversar, para tomar um sol. Se movimentar, sabe? Eu acho que tem a saúde mental, a saúde de forma geral tem muito a ver com movimento. O corpo não é feito para ficar parado, ele é feito para se movimentar. Quando você faz uma leitura do livro, você está movimentando cognitivamente. Tá trabalhando a Então, cognição, né? exatamente. Então, você buscar se movimentar, né? Tem uma frase que fala que você tem que andar que o chão vai aparecer. Então, é nesse sentido, movimentar. Às vezes você não sabe para onde você vai, mas você está ali se mexendo. Você já passou por algum quadro de adoecimento mental ou tem vivenciado essa experiência ou já teve algum familiar? Como que é isso para você? Nunca passei. Na verdade, eu tive um episódio que eu sentia muito, 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 muito cansaço. Eu descobri que era falta de vitamina. Então, assim, a gente acha que tudo é muito. É óbvio que há um quadro depressivo muito instalado na nossa sociedade, até pela forma que ela se organiza, Sim, né? sim. É A maneira muito. como nós estamos vivendo leva a isso, né? Exatamente, exatamente. É um capitalismo predatório que uma sociedade de performance, do cansaço, que você, né, por mais que você não tenha um patrão, tem um patrão aqui que toda hora está ali te fazendo performar coisas que você já não consegue mais, que o seu corpo já não consegue mais. Então, eu passei por um período, especialmente depois da maternidade, em que com a maternidade vem as noites mal dormidas, e as noites mal dormidas vão te trazer um cansaço que, se você não souber administrar, vai piorando. E aí eu descobri numa época que não era só TPM,
que eu estava me sentindo muito cansaço, muito sono. E aí comecei a fazer exames para descobrir se não tinha a ver com vitaminas ou alguma coisa do tipo, para depois procurar ajuda psiquiátrica, né? Esse seria o próximo passo. Eu já levaria exame, já Uhum. resolveria. E aí eu descobri que o grande vilão do meu cansaço era uma alta, na verdade, uma baixa de cortisol. Hum. O meu corpo parou de produzir um tanto de cortisol, e aí, por causa das noites mal dormidas, por causa do estresse do trabalho e de administrar tudo, e aí começou a baixar. Então, começou a baixar, eu passei a não ter mais algumas reações, né? De enfrentamento do cansaço, Uhum. disposição. Junto a isso, tem vitamina D, Sim. B12, né? Que aí só vai piorando as coisas. Então, hoje em dia, eu tomo um coquetel de vitamina para poder conseguir funcionar, assim, minimamente. Faço exercício físico, que foi algo assim que eu sempre fui muito resistente à academia, mas percebi que teve um impacto bem positivo. Faz sentido, né? A gente fica muito resistente, mas a gente percebe que, nossa, funciona mesmo. Funciona, é isso da questão de se Dos movimentar. movimentar. Uhum. Exatamente. E aí, trazendo até um pouco da referência que você falou sobre a questão da maternidade, linkando também com uma das perguntas que foram feitas na caixinha de perguntas que eu abri no Instagram, como seria isso, sabe? Assim, como é essa dinâmica de desenvolver tantos papéis, né? E conseguir ser assídua nesses papéis, né? Ou ser boa o suficiente, o quanto você dá conta, né? Sim. De tantas coisas que você faz. Acho que a primeira coisa é entender que você não vai ser boa o quanto você acha que você quer ser. Assim, Sim. tem que escolher suas batalhas e tem que entender os limites das coisas, assim. Durante a gravidez, eu tive uma gravidez muito lúcida, assim, de estudar, de procurar saber, fazia o pré-natal normal com uma médica, mas eu também fiz um pré-natal psicológico, Ai, porque que eu legal. sabia que iriam nascer questões ali na minha vida de passado, de presente, daquilo que eu ansiava para o futuro, com a maternidade. Uhum. Então, eu fiz um acompanhamento durante os 9 meses da gravidez e depois também, e hoje retomei, por causa da maternidade. Porque você entra no conflito, e eu acho que o conflito maior, que pelo menos para mim é muito grande, que é eu preciso fazer tal coisa, mas o meu filho está me pedindo uma atenção aqui agora. Uhum. Então eu não consigo sentar na frente do computador, ficar 2 horas nele produzindo. O meu filho está aqui, ele está me chamando para mamar, ele está me chamando para brincar, ele está me chamando porque quer dormir. Então eu tenho algumas outras demandas também. E quando você consegue, talvez não administrar, porque administrar é muito difícil, mas entender que você não vai conseguir fazer as duas coisas tão perfeito como você acha que poderia ser, eu acho que isso acalma o coração, assim, sabe? É entender os limites mesmo. Hoje eu dou conta de ser muito mãe. Amanhã eu consigo ser muito profissional. E aí contar com uma rede de apoio. Assim, eu me questiono muito como que as mães solos dão conta. Graças a Deus, eu tenho meu marido, eu tenho a minha mãe, tenho a minha sogra, tenho a casa aldeia. São as minhas grandes redes de apoio. Se eu preciso de qualquer coisa, para eu estar aqui, tem alguém com meu filho, né? Uhum. Então, eu ter essa rede de apoio que minimamente me ajuda, né? Óbvio que eu tenho a minha família e ela não é paga, mas eu tenho a Casa Aldeia que paga, se precisasse uma babá também. A Uhum. gente precisa também de ter esse respiro, né? Dentro do que você falou, eu acho que a gente consegue linkar também com a flexibilização cognitiva, né? Sim, Quanto mais rígido nós estamos, sim, menos a gente consegue ter essa compreensão. A cada vez que a gente flexibiliza, né? Então a gente consegue entender que, olha, não vou dar conta de tudo, tá tudo bem, vou me empenhar o máximo que eu puder dentro daquilo que eu for entregar naquele dia. exatamente. Tentar manter a criança viva, primeiro objetivo. Deixar a criança viva, que é um desafio enorme até 1 ano de idade. Sim, sim. Deixar ela viva. Você conseguiu fazer ela ficar viva, ela comer, dormir, tomar banho? Acho que nem tomar banho, fazer uma troca de fralda para ela não assar.
tá ótimo, sabe? Você já fez, assim, muita coisa. Porque não é fácil, especialmente se você amamenta, por exemplo, o tanto de caloria, de energia, de tempo, de paciência que você gasta ali é enorme. E como que você imagina, meu filho, por exemplo, eu parei de ir de madrugada tem 1 ano e meio. Então, assim, durante quase 1 ano e meio, era eu quem ia. E no outro dia tinha que dar conta de tudo e Uhum. ter atenção. Então, você não vai dar conta. Tem que escolher os pratinhos que você vai equilibrar. Sim, sim, faz todo sentido. Eu queria trazer também outra pergunta que veio da caixinha, que é como tentar, assim, além de conciliar todas essas funções, né? Mas o que que você acha sobre, assim, equilíbrio entre vida pessoal e carreira? Sempre foi uma grande questão para mim, né? Eu falo que eu não fui criada para ser mãe, fui criada para ser uma profissional de carreira. Uhum, E para mim sempre foi um ponto muito crítico de lidar. Inclusive, é um dos maiores motivos que eu faço esse acompanhamento psicológico, entre crise e direto. Mas é entender, e talvez eu fale isso de alguém que vem do futuro, né? Para as mães que têm filhos menores. uhum, Mas quem tem filhos ainda até além da idade do meu filho tem 2 anos e 6 meses, consegue entender isso muito bem. Depois que você passa pelo processo, você entende que existe um momento que você é muito essencial na vida dessa criança, né, do uhum, seu filho. E de fato, se faz parte daquilo que do seu plano de ser mãe, de poder estar ali, das suas possibilidades também. A gente tem muita mãe que não tem a possibilidade de ficar 6 meses com o filho, aos 4 meses de licença e no outro dia está trabalhando, né? uhum, Então, é entender isso, assim. Quais são as minhas possibilidades de ser mãe? É ser uma mãe presente, que vai estar ali até os 6 meses, até 1 ano, até 2 anos, até 3 anos? Então, como que eu vou fazer com o meu profissional nesse processo? Eu uhum, vou começar a trabalhar de pouquinho em pouquinho, eu só vou começar a trabalhar quando ele for para a escola, eu tenho uma rede de apoio, então eu consigo trabalhar meu período. Então, é essa organização, sabe? De quanto que eu vou poder ficar e quanto que eu não vou poder ficar. E você sempre vai se sentir culpado. Essa é a grande verdade, independente do que você faça. Mães sempre vão te apontar dedos. Então, isso tem que estar muito em paz com você, sabe? De você negociar com você mesma. O quanto que você vai poder se dedicar a cada função. E entender o que é importante também. Para mim, era muito importante manter o meu filho vivo até 1 ano e uhum. participar ativamente da educação dele, do dia a dia dele até 1 ano. Eu consegui ficar 6 meses em casa e os outros 6 meses um período com ele. Então, para mim, era importante isso. Depois disso, eu passei a me dedicar muito mais à minha profissão do que a ele. Assim. Claro que eu dedico a ele, tenho os meus momentos com ele. Mas eu acho que tem dias que se eu coloco na balança, eu fico muito mais em função da casa aldeia do que em relação ao meu filho. Então, é isso, assim, e planejando, acho que o planejamento é essencial, e entender que não vai ser todo dia que você vai dar conta de tudo. Eu acho que isso é o básico. Nosso 100% não é o mesmo todos os dias, né? Não, Entender essa dinâmica facilita tanto a nossa vida, muito. E é um processo. é um processo. Não é algo que você vai conseguir assim, beleza, hoje eu entendi. Hoje você entendeu assim, um pedacinho. Amanhã você vai entender mais um pedacinho. E Uhum, talvez você consiga chegar no nível que fica confortável para você. ok. Quando que o processo terapêutico entra na sua vida, Paty? Com quantos anos que você iniciou o processo? Porque você já falou que você continua, né? Sim, Então, como que isso acontece para você? quando eu mudei para Timóteo, eu comecei a fazer terapia. Eu trabalhava num lugar que não era tão legal para mim. E aí foi quando eu comecei a ter as primeiras crises de ansiedade, assim, Uhum, muito sério. Minha pele pipocou de espinha na época, enfim. E aí foi quando eu comecei a fazer terapia. E aí eu parei, na época quando eu decidi que eu queria ser mãe, eu parei. Inclusive parei por uma decisão, decidi ser mãe por uma decisão profissional,
eu não fui promovida, e aí eu falei, então, já que eu não vou ser promovida, não vou ter mais responsabilidades, eu consigo administrar aqui no meu cargo, então eu vou ser mãe. E aí eu fazia com o homem, e não fazia muito sentido eu conversar sobre maternidade com o homem. Que por Uhum. mais que ele fosse muito empático, que ele entendesse, que ele também tivesse filhos, não é a mesma coisa. E aí eu comecei a fazer terapia com uma mulher, logo depois que eu engravidei, pela internet, foi minha primeira experiência da psicoterapia à distância. E aí a gente fez durante toda a gravidez, e aí chegou o momento que eu não conseguia mais fazer terapia, porque eu tinha que estar com o Benício. Às vezes eu tentava marcar no horário que ele dormia, mas às vezes ele dormia no colo, às vezes ele dormia no peito. E aí eu não conseguia administrar o filho aqui, o celular aqui, conversar com ela, ele chorava. Enfim, era muito Aham. difícil. E aí era muito bom, mas ela não tinha filho. E aí eu comecei a sentir a necessidade de ter uma outra psicóloga. Uhum. E Alguém que aí, compartilhasse um pouco mais daquela realidade, né, que você estava vivendo. exatamente, que eu conseguisse falar, nossa, eu não dormi essa noite. E ela não simplesmente falar, nossa, que ruim, mas, nossa, eu sei como é que é isso. Como é que você tá? Essa identificação é tão importante, né? Muito. E hoje eu continuo com ela não é daqui, eu continuo fazendo a distância. Ela é da minha cidade, de Brasília, e ainda tenho mais um ponto de encontro com ela, né? Ai, que legal. Tati, uma última pergunta, que Sim. também veio da caixinha de perguntas, que é o seguinte: como não repetir padrões, né, na vida pessoal e na vida profissional? Nesse contexto, né, de já ter passado pelo processo terapêutico algumas vezes e hoje também está no processo terapêutico, como que você descreveria isso? Como né, assim, ter esse cuidado para não repetir padrões? Isso é muito difícil. É sempre uma tentativa, né? É sempre uma tentativa. Na sua pergunta, eu lembrei do nosso método na Casa Aldeia. A Uhum. gente trabalha a partir da observação das crianças. Então, a gente propõe um ambiente que seja interessante para essa criança, deixa ela livre para que ela desempenhe e faça da forma que ela quer fazer, experienciar, né, as brincadeiras e tudo, os materiais que a gente coloca. E a gente escolhe uma pergunta para fazer essa observação, geralmente, para poder guiar a nossa observação. E aí a gente tem dois instrumentos para fazer essa pergunta, que é a pauta de observação, que é onde a gente sistematiza a forma que vai ser feita essa observação, e depois a gente tem uma pauta de reflexão. Então eu acho que é isso que responde a sua pergunta, assim, é retomar os Uhum. padrões, os comportamentos, o que você está fazendo de novo e refletir sobre ele, é se Uhum. observar. É algo que é muito treinável. Eu Completamente. falo para as minhas professoras, observação é habilidade. A habilidade a gente treina. Treina. Ninguém nasce, nossa, eu sou muito observadora. Você vai treinando isso ao longo da sua Uhum. vida, dependendo de onde você está inserido. Se você está num lugar de Sim, perigo, você provavelmente é uma pessoa muito mais observadora do que sim. alguém que está num lugar mais seguro. Então, é algo que você vai treinando. E a partir desse treinamento, essa observação que você faz de você, você começa a refletir. Então, meu psicólogo não precisa falar nada. Eu já viro para ela e falo, eu fiz isso, isso e isso. Mas eu acho que eu sei por quê. Por causa daquilo e daquilo outro. Ela faz Aham, sentido. sim. E aí Esse você insight ele já vem de uma forma muito mais rápida, porque você aprendeu a se observar. exatamente, exatamente. É isso, é tentar ir olhando para você. E você vai. Acaba que os padrões que você não quer repetir são padrões que te causam problema. Então você vai entrar no problema. E aí você vai Sim, vendo, vai identificando até a questão, por exemplo, de uma crise de ansiedade, você identifica gatilhos, porque geralmente são os mesmos. O que te sim, vai fazer entrar nesses problemas geralmente é o mesmo tipo de comportamento. sim. Então, é identificar mesmo assim, o que faz você fazer isso, e aí, a partir daí, tentar criar estratégias para poder melhorar esse comportamento de alguma forma. Às vezes vai sair errado, porque a gente age no impulso, mas às vezes dá certo. Sempre. Os nossos padrões disfuncionais, eles podem
ser melhorados, né, através Sim, dessa observação. Isso é muito rico. sim. Eu sempre falo muito com os meus pacientes que ver é bom, né? Não quer dizer que não vai ser desafiador, mas ver é bom, né? E tá aberto para esse olhar. Se você pudesse dar uma dica de algo a ser feito, né? Assim, ou algum momento em que você consegue, que você gosta de olhar para dentro, qual dica seria essa? Quando eu vou dormir, quando eu tô tomando banho, que geralmente são os momentos que eu tô repassando o meu dia na cabeça, o que que aconteceu, o que que foi importante, porque e aí eu vou voltar para a pauta de observação que a gente usa na Casa Aldeia. As meninas, quando eu propus a observação para elas, elas queriam observar tudo. E aí, como é que você observa tudo com 10 crianças? Você não consegue observar. É Não muita existe coisa riqueza de acontecendo. detalhes, né? É muita coisa acontecendo. E aí eu insisto na pergunta. Escolhe a pergunta que vai guiar a sua observação, porque ela provavelmente vai destacar algo que vai, né, te dar uma clareza maior. Então, quando eu estou repassando o meu pensamento, né, o meu dia ali, alguma coisa vai me chamar a atenção. Tipo, se eu estou triste, o que que aconteceu durante o dia que pode ter me deixado triste? Hoje eu acordei extremamente irritada, assim. Uma panela suja me irritou, assim. E ninguém tinha culpa de nada. E aí, quando foi no final da tarde, eu entendi que era, né, a cólica que estava vindo, que era um processo do meu corpo. Então, sempre vai ter uma explicação? Não, né? Às vezes não vai ser muito óbvio. Mas alguma coisa geralmente liga a outra, assim. Uhum, Às vezes o que eu sinto hoje foi algo que aconteceu ontem. muito Então, provavelmente. isso, essa coisa da reflexão mesmo, de olhar para o seu dia, de olhar para o que está acontecendo, para a situação que está acontecendo. E geralmente, quando você sente, quando você está ali repensando, alguma coisa vai doer, alguma coisa vai te chamar a atenção. E é nisso que você vai prestando atenção, assim. Eu acho que é por aí. Sim, então, se a gente fosse resumir, acho que manter o foco, né, nessa cognição, Sim, né, para identificar por onde que essa cognição está me levando, sim. né? Quais sensações, quais emoções eu estou tendo a partir, né, disso e por consequência qual comportamento eu também Que vem tenho, disso. É né? porque, teoricamente, né, nós somos adultos, já temos o córtex formado e amadurecido, Sim, a gente sente com emoção, mas depois vem para cá para a gente conseguir administrar. Enquanto tá aqui é tudo impulso, é tudo muito tudo. É raciocínio vai. emocional purinho. Não tem como. É muito difícil você racionalizar o que, que você vai fazer etapa por etapa. Mas depois que vem para frente, depois que vem para o córtex, é, você pode conseguir administrar aquilo de outra forma. É quando a gente consegue ver por um outro lado, né? Então, esse momento de reflexão ajuda bastante, porque é quando já saiu da parte emocional. Uhum. Você já consegue, né, traçar estratégias se for necessário, ou simplesmente se acolher, né? Às vezes sim, às vezes esse vai Às vezes o ser. impulso fez algo que não tem como você resolver, Uhum. que não precisa, né, às vezes, ser resolvido. Então é se acolher, entender, tá bom, não estava bem, fiz aquilo, passou, vamos ver o que, que vai dar. E o que, que der, a gente vai reagir. É isso, né? Paty, obrigada pela sua Obrigada a vinda, você. obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. Foi muito bom te ouvir. Ah, que bom, obrigada pelo convite. É isso.